ouvintes da Rádio Eclésia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Corrupção e Crime. Estamos no ar sempre com o mesmo objetivo de reforçar a consciência dos cidadãos sobre os efeitos da corrupção e incentivar o desenvolvimento de uma estrutura jurídica de combate à corrupção. Trabalha para si Gabriel Romeu na coordenação, Antônio Mateus na técnica, João Malavindele na supervisão e apresenta este programa Donaldo Souza e Carmen Mateia. Lembramos que este programa tem a realização da organização não governamental Omunga e o apoio da Misério. Antes mesmo de entrarmos para a discussão do nosso tema, vamos começar apresentando as atividades executadas pela Omunga nos últimos 15 dias. No âmbito das preocupações que os cidadãos apresentam sobre as dificuldades no processo do registro eleitoral oficioso, a Brigada de Jornalistas da Omunga ouviu alguns munícipes no balcão único de atendimento ao público da Restinga do Lubito, onde lamentaram a morosidade dos serviços. Assim sendo, a Omunga reitera às autoridades que criem mais centros de atualização, bem como a melhoria na qualidade dos serviços de internet, tendo em conta o período curto que resta. Por outro lado, podem-se criar brigadas de registros que vão ao encontro das comunidades de maneiras a diminuir o custo de deslocação dos cidadãos. A Omunga participou nos dias 7 a 9 de um workshop sobre prevenção e combate à corrupção em Luanda, a convite da Financial Service Volunteers Corps, uma ONG americana que presta assistência técnica especializada em governos e organizações da sociedade civil. A Omunga manteve ainda um encontro no dia 8 de fevereiro em Luanda com a Plataforma Kazenga em Ação, com o intuito de se definir estratégias de trabalho conjunto no âmbito do projeto Corrupção e Crime. A Omunga reuniu ainda no dia 11 de fevereiro com os líderes das paradas, comunidades em situação de rua, com o objetivo de se definir um plano conjunto de intervenção nas respectivas comunidades. De salientar ainda que o acesso a vários serviços como água, alimentação e outros aos cidadãos das paradas tem sido um problema gritante, principalmente os casos de tuberculose que têm levado muitas vidas. Por essa razão, a Omunga apela à sociedade de forma geral a se engajar numa campanha de solidariedade e às autoridades que criem um sistema de proteção social que cubra esta franja da sociedade. A Brigada de Jornalistas da Omunga também tomou conhecimento da preocupação dos feirantes do mercado do Compão, no município do Lubito, que não têm um lugar específico e seguro para o exercício das suas atividades. A Omunga promete nos próximos dias ouvir a administração municipal do Lubito sobre o assunto. No âmbito das ações da Plataforma Sul, uma equipa da Omunga trabalha atualmente nas províncias do Namibe e da Huila, acompanhando ao pormenor a situação das famílias que enfrentam uma situação grave de fome, bem como estamos também a produzir um documentário relativamente a este assunto. Como uma das prioridades do meu mandato, o combate à corrupção, ao nepotismo e à impunidade. Lutar contra a corrupção é sim, senhora, o melhor compromisso que podemos assumir hoje em todo o nosso país para o nosso desenvolvimento. E a indústria de modo geral tem que denunciar isso, pegando a corrupção nas mentalidades, não nos paradigmas, não nos comportamentos. Pagar é mal. As aulas no ensino superior público estão paralisadas há mais de um mês por conta de um braço de ferro entre o governo e o sindicato dos professores do ensino superior público que reclamam por melhores condições de trabalho para a classe docente. Esta situação está a deixar agastados estudantes do período regular, pois o tempo passa e não se vislumbra uma solução num espaço curto de tempo, comprometendo assim o calendário acadêmico 2021-2022, o que nos leva hoje a refletir sobre a temática com os nossos convidados, dos quais destacam-se um membro do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o Sr. Silvano Ngumbe,
muito bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Aliás, faz tempo já que não nos encontrávamos, porque nós muito antes tínhamos sempre encontros, debates e assim contribuímos para de alguma forma se desenvolver a nossa sociedade. Muito obrigado. Vamos também cumprimentar aqui o docente universitário Graça Manjolo. Bom dia. Muito bom dia, amigo Donaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eclésia e obrigado pelo convite. Bom dia também para si, o estudante Jacob Tivela. Bom dia. Bom dia também para os colegas jornalistas. Bom dia para os meus colegas de painel. E não esqueci o voto de saudação a todos os ouvintes da Rádio Eclésia e muito grato por nos terem convidado. Bem, obrigado nós pela vossa disponibilidade. Vamos já assim começar com a nossa conversa. Eu me dirijo ao Sr. Silvano Ngumbe. Bem, todas as sociedades reconhecem que a educação é a base para o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. A questão que colocamos é com as condições que o país cria para os docentes universitários. Será que podemos concordar com essa afirmação? E que condições então precisamos ter para que os docentes vejam sua dignidade garantida? Bem, muito obrigado. É assim, qualquer sociedade hoje em dia que se quer desenvolver tem que mudar pela educação. Infelizmente, nem todos os dirigentes, nem todos os governos apostam na educação como tal. Se nós verificarmos o PIB, o orçamento geral, a quota do orçamento geral que é atribuída à educação, logo vamos concluir que a educação não é prioridade para o governo de Angola. Por um lado. Por outro lado, as condições que nós encontramos, quer de trabalho, quer as condições laborais, como outras inerentes ao funcionalismo do Ministério do Ensino Superior, não são as mais adequadas. E isso é respondido em parte pelos rankings que são ocupados pelas universidades angolanas. Nós temos estado a nos debater com esta situação já faz muito tempo e, infelizmente, os dados com relação aos rankings não são os mais aceitáveis em relação à República de Angola. Nós temos estado a aconselhar o nosso governo para que, junto do nosso ministério, vão à África do Sul, que tem a África do Sul e ao Egito, que tem as 10 universidades mais... o top 10 é ocupado pelo Egito e pela África do Sul. Que vejam nessas universidades o que há, o que não há, como é que os professores são pagos, como é que os professores são remunerados, que condições há, como é que estão as bibliotecas, como é que estão a informática. É uma questão de... Nós não vamos inventar nada. Angola, nesta altura, não pode não inventar nada, porque nós temos o Harvard, que é a melhor universidade do mundo. Pode sair para ali, para nós vermos o que tem e não tem. Pode sair para Oxford e Cambridge, que são entre a segunda e a terceira. Geralmente permuta, ora a primeira, ora a segunda é Cambridge, a terceira é Oxford, ora a segunda é Oxford e a terceira é Cambridge. Não, isso é uma questão de nós irmos para essas universidades, mas isso requer dinheiro. Isto requer dinheiro. Agora, com relação às reivindicações que nós temos estado a colocar ao Ministério do Ensino Superior, muitos têm estado a reclamar que nós estamos a reivindicar muito, estamos a perder milhões. Isso não é nada em relação ao que ao que se deve exigir do trabalho de um professor universitário. Um professor universitário ensina, dá aulas, deve investigar, deve publicar, mas também deve estender a sua ação à comunidade onde estiver localizada. Ou seja, se o Estado de Benguela é uma estudante de ensino superior e aí temos aulas, temos o curso de inglês, então aquela comunidade deve ser contemplada para as aulas de inglês. Se temos aí o curso de informática, também deve ser contemplar a comunidade. Ou seja, o professor pode fazer um projeto, um programa, com o qual ele venha contemplar as crianças. Não interessa se são crianças de 10 anos, são de 12 anos. O que nós geralmente sabemos é que a ideia que geralmente se passa é de que só vai para o ensino superior que tem já o ensino médio feito. Não. Para as universidades nós podemos ter até crianças de 10 anos, 12 anos, 15 anos. E aliás, nós já tivemos isso, porque já tivemos aulas de extensão universitária de inglês. Então é desta forma que nós ajudamos a comunidade. E é neste patamar que nós devemos trabalhar. Agora, o que nós constatamos, na verdade, não é isto. É que, por exemplo, nós queremos dar aula de extensão universitária para estendermos a nossa atividade
a comunidade onde estamos, não temos salas. Se não temos salas, não temos como mudar. Depois, a avaliação de um docente da universidade também vai incidir sobre a componente da extensão universitária. Como é que você vai me avaliar na extensão universitária se tu não me dá sala para eu poder aula, para eu estender o meu trabalho às comunidades? Agora, nós assinamos um protocolo de entendimento entre memorando de entendimento melhor entre o Ministério do Ensino Superior e o sindicato. Este memorando é do conhecimento de todos. Esse memorando foi entregue ao Ministério a 25 de agosto deste ano, mas este memorando não é novo, porque este memorando já vem do dia 16 de junho de 2012. Há 10 anos que nós estamos a reclamar esses subsídios, esses aumentos salariais, o apetrechamento das bibliotecas, a construção de infraestruturas, os campos universitários, enfim, é um mar de situações. Já vamos chegar aí, já vamos falar sobre o memorando também, mas quero me dirigir também ao professor, ao Graça Manjolo. O professor Silvano Ngumbe falou aqui das condições e tudo mais, e também evocou aqui que a educação não é prioridade para o governo angolano. E como docente, como é que sente este discurso do professor? Tem razão de ser, não é, na perspectiva de que a liberdade de pensamento lhe permite, desde logo, ter uma visão distinta do que é o ensino superior em Angola, e nós não apresentamos qualquer objeção relativamente a isso, mas devo dizer que há uma tarefa ingente de se melhorar o próprio ensino superior ao nível da República de Angola, e com vários vetores. Claramente que os investimentos que são feitos ainda não são sustentáveis, portanto estão muito abaixo daquilo que se podia esperar em condições de razoabilidade, e também está aliada a essa questão a qualidade que se pretende atribuir a todo o subsistema de ensino superior. Portanto, não podemos ter uma educação de qualidade a esse nível, e por sinal o último nível, sem que se criem condições infraestruturais que possam, em certa medida, dar uma certa dignidade a todos os operadores ligados ao subsistema. E quando falo de condições infraestruturais, estou a me referir a escolas com padrões modernos, em que os alunos possam se acomodar, com salas dignas, com climatização à altura, e todo um ambiente em que os estudantes possam verdadeiramente desfrutar e ter condições para uma aprendizagem sustentável. Estou a falar também das bibliotecas. Quase que todas as nossas instituições, em bom rigor, não têm bibliotecas. Isto deve-se melhorar de forma muito significativa. Para além das condições infraestruturais, estou a falar também do próprio investimento que é feito no domínio da investigação científica. Quase que poucos docentes do ensino superior investigam, e a investigação científica é uma atividade que acarreta custos elevadíssimos. Portanto, demanda ao próprio docente a busca de outras fontes bibliográficas, e muitas vezes tais fontes não podemos encontrá-las cá no nosso país. Temos de fazer recurso a outras realidades através de estudos comparados, e os poucos docentes que ainda continuam a investigar no nosso contexto, digo em bom rigor, são verdadeiros vencedores, porque a conjuntura nem sempre incentiva. Mas estou a falar também aqui precisamente de outros vetores ligados à própria organização das instituições de ensino, a legitimação dos titulares, tanto dos titulares dos órgãos de gestão, quer das instituições de ensino públicas, não é? No caso concreto, e suas respectivas unidades orgânicas. Portanto, aqui estamos a falar do processo de legitimação dos órgãos singulares e colegiais de todas as instituições de ensino superior. Portanto, reforçando-se aqui
esta legitimação. Claro que isto vai tanto traduzir um comprometimento elevadíssimo a quem presta o serviço público, não vai prestar de qualquer forma, vai prestar com uma outra performance, ciente de que está a ser avaliado e a qualquer altura o seu mandato pode terminar, e outros fatores que efetivamente desincentivam no nosso contexto. Portanto, olhando para aquilo que tem sido o mote da greve desencadeada pelos sindicatos, é legítima porque tem acervo e substrato constitucional. E nesse segmento deve haver aqui um meio termo com o Ministério de Tutela para que haja uma cedência lógica e não se prejudique os atores ligados diretamente a esse processo, fundamentalmente os alunos, que a essa altura estão a ser mutilados. Portanto, esta é uma realidade. Então, fico por aqui num primeiro momento. Falando ainda dos estudantes que estão a ser mutilados, Jacob, a Covid-19 já tinha obrigado a paralisação das aulas em 2020 e agora com a greve também estão comprometidas novamente as aulas dos estudantes. Qual é o vosso parecer, né, em relação a isso? Como é que vocês se sentem? Bem, diante deste assunto, nós primeiro devemos aproveitar e manifestar o nosso descontentamento pelo modo como o processo está a ser levado a cabo. De um lado temos o Sindicato dos Professores Universitários, que condiciona a retoma das aulas ao cumprimento do memorando de entendimento. Do outro, temos o Ministério do Ensino Superior, que diz estar aberto ao diálogo, mas infelizmente nós não estamos a ver razões objetivas que levariam à efetivação deste memorando de entendimento. Naturalmente, com o advento da Covid-19, as aulas já ficaram muito suspensas, já tivemos muitos bloqueios, isso forçou a redução da carga horária, o estudo por grupos, enfim, há um conjunto de condicionalismos que a Covid-19 impôs ao processo docente educativo que de alguma forma torna insuficiente e até diríamos deficiente o próprio processo de transmissão e de assimilação de conhecimentos. Agora, com esta greve decretada pelo Sindicato dos Professores Universitários, naturalmente a situação se agrava, porque isso traz o desajustamento do calendário acadêmico, justamente porque esta greve, talvez, está aqui, ainda bem que está aqui o coordenador, poderá apresentar mais dados, mas nos parece que não houve uma consensualidade, não no decretar da greve, mas no seu cumprimento ou na sua efetivação. Porque vemos unidades orgânicas que estão a ter aulas e vemos outras que não estão a ter aulas. Isso traz o desajustamento do calendário acadêmico. Embora o artigo 4º da Lei número 23/91 de 15 de junho, a lei da greve, preveja a liberdade de adesão à greve, mas nós entendemos que o facto de uns aderirem, outros não, para além de denotar uma provável falta de unidade da parte da instituição, pode também condicionar o desajustamento do calendário acadêmico e o consequente incumprimento dos programas curriculares, porque algumas universidades estão a avançar com conteúdos e as outras estão paradas. Por exemplo, há universidades que já estão a decorrer os exames, mas há outras que nem sequer os primeiros exames, os segundos exames chegarão a ter realizados. Então, esta greve vai cada vez mais criar constrangimentos para nós estudantes e é justamente por isso que, diante deste facto, nós nos sentimos insatisfeitos e apelamos a um diálogo urgente para que se ultrapassem todas estas querelas. Professor Silvano, o Jacob Tivela, estudante universitário, quer saber, afinal de contas, o que é que se passa? Bem, é assim, como eu havia já há pouco tempo dito, essa nossa greve é uma retomada de um caderno reivindicativo que data de 16 de junho de 2012. De lá para cá, nós temos estado a protelar, a adiar, a compreender, a fazer consensos, cedências, etc. Aí chegou a uma altura em que ou paramos, ou os problemas são resolvidos, ou então
Porque nós temos problemas graves no ensino superior. Se calhar os estudantes não estejam a se dar conta, há muitos problemas graves. Vamos lá começar pelo como começou o ano letivo, este ano letivo. Começou por discriminar alguns estudantes que não tinham a nota 14. Quem tinha que entrar no ensino superior tinha que ser nota 14. Isso é um decreto presidencial. Depois aparece o despacho 155 da nossa ministra para revogar um decreto presidencial. Ali há dois tipos de erro. Por um lado, fez-se um estudo para se estabelecer que a nota para se ingressar no ensino superior é nota 14. Não se fez nenhum estudo. Houve reuniões, não houve nada. Quer dizer, de pé para a mão, agora para se entrar no ensino superior é 14. A sua excelência, o senhor presidente da República, tinha vergonha de assumir que havia um erro, havia cometido um erro ao decretar que a nota mínima para se entrar no ensino superior era 14. Imputa a responsabilidade de revogar aquele decreto à sua excelência, a senhora ministra. E a nossa ministra também, ingenuamente, digo mesmo ingenuamente, porque eu não posso assumir os erros da outra pessoa, seja ele quem for, ele deve assumir. Aliás, a própria Constituição da República diz isso. Um crime nunca deve ser imputado a outra pessoa. Aquele que cometeu o crime é aquele que deve ser responsabilizado por isso. O que acontece? O despacho 155 da nossa ministra baixou para 12. Não é 14, nem 12, nem outra nota. Tem que ser 10. Se é para se aprovar do ensino médio para o ensino superior, a nota é 10. Então é o 10 que nós devemos exigir. Agora, uma coisa é o perfil de entrada numa instituição e outra coisa é o perfil de saída. Agora, se eu quiser um perfil de saída para um determinado grupo de estudantes, então eu criar condições para que os estudantes que saem da minha instituição estejam habilitados a fazer isto e aquilo. Agora, o que tem havido é esta confusão. E a nossa ministra, aliás, saiu-se muito mal, porque se fosse outras individualidades, haviam já de pedir a demissão, automaticamente ela já pediu demissão. Porque eu não concordo nem que nós tenhamos que recorrer à Gardner que reconhece as várias ou múltiplas inteligências ou a outras individualidades. Eu não acho que em Angola haja um angolano dos que estão a dirigir agora o país que tenha tido durante a sua carreira nota 14 no mínimo. Nem a sua excelência superior da República. Será que teve sempre a nota 14 como mínimo? Não. A nossa ministra teve sempre como nota mínima 14? Não. Eu não posso ser bom a música, bom a inglês, bom a linguística, bom a lógica. Não. Eu posso ser bom a lógica e a matemática, sim senhor. Mas a música, se calhar, não. Ao direito, não. A história, não. Então, isso até compromete a própria ciência. Às vezes vai contra o lado da própria ciência. Agora, os nossos estudantes, nós sentimos muito, mas há um momento em que nós temos que atuar. Houve um momento em que Ordem Roberto, Agostinho Neto e Savimbi disseram: agora chega de sermos colonizados, vamos ser nós a mandar no nosso país. Houve pessoas que morreram, houve pessoas que desapareceram, mas esse momento teve que chegar. E é chegar o momento também de nós dizermos: olha, basta. Nós, por exemplo, temos 6 campos universitários, todos inacabados. Não há nenhum campus universitário que acabou. Na própria Luanda, na cidade de Luanda, tem o campus universitário da Universidade Agostinho Neto. Não termina. Mas o presidente mora aí próximo, a ministra mora aí próximo, então não consegue terminar o campus universitário. Os campos universitários ajudariam a que a população que quer ingressar no ensino superior pudesse ter muito mais espaço, porque um campus universitário bem terminado pode albergar N estudantes, mas isso não está a ser feito. E isso beneficia os estudantes. Talvez não beneficie esses estudantes que estão agora a estudar, que estão agora em formação, que já se matricularam, mas vai beneficiar os estudantes futuros. Nós também não podemos só pensar em nós, também temos que pensar no futuro. Se Agostinho Neto, Ordem Roberto e Savimbi tivessem pensado naquela hora só, naquele momento em si mesmo, muitos deles não conseguiriam estudar. Eu não sei, Ordem Roberto, Savimbi e fizeram doutoramento lá fora, não, mas tiveram que sacrificar a sua juventude. Eles e outros que também lutaram por nós, tiveram que sacrificar a sua juventude, uns até morreram. Então tiveram que sacrificar por nós. Agora, quanto à questão de abertura de que o estudante fala, nós estamos abertos. Por exemplo, houve um comunicado que a Zimbo passou, de que, bem, aquilo foi praticamente eu não sei se foi uma encenação, não entendi bem aquilo, porque a nossa ministra está aí, não saiu, porque a ministra
foram mostrando fotografia da ministra, fazem um comentário. Mostram outra fotografia, fazem comentário. Por que esse teatro todo? Por quê? Nós estamos aí, estamos a esperar que a nossa ministra, já devemos nos entregar essa proposta dia 9 de dezembro. Estamos a esperar que a nossa ministra dissesse assim, olha, a equipa negociada do CIPES, nós achamos o Ministério das Finanças e como acontece que a contraproposta, a vossa proposta é esta, assim, assim, assim. Não, foi até vezes para fazer o quê? Agora, a outra questão, nós estamos abertos, a qualquer momento nós podemos resolver. Aliás, agora mais do que nunca, os parlamentares do MPLA foram ter conosco no nosso secretariado, falaram conosco para entender um pouco a nossa posição. Os membros também parlamentares da UNITA também foram lá ter conosco, e aliás a UNITA, a partir do comunicado que fizeram ontem através do Liberty Chiaca, já remeteram um documento, um requerimento em que dia 24 deste mês o Parlamento vai reunir exatamente para se resolver esse problema da greve do ensino superior. Nós também não estamos parados, nós endereçamos uma solicitação à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, dia 31 de janeiro, para que ela se pronuncie, porque da parte da nossa ministra nós estamos a ver qualquer saída. Então, nós estamos a trabalhar e esperamos que realmente venha a haver solução por parte dessa entidade, se não é do Parlamento, pelo menos do Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República, já que a nossa ministra e parte deve prestar contas à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da República. Agora, quanto ao calendário, bem, o calendário depois vai ser reajustado, não vai ser reajustado, isso vai depender da boa fé do nosso Ministério e também do Sr. Presidente da República. A adesão de uns à greve e outros não à greve. Bem, a própria lei da greve prevê que as pessoas possam aderir ou não. Mas, se nós fôssemos consultar o senhor que se chama Koberg, é um nome que parece ser muito alemão. Ele nos apresenta uma teoria em que o ser humano tem 3 fases, tem 3 estádios ou 3 fases de desenvolvimento moral. E nesse estádio de desenvolvimento moral, o primeiro é o que ele chama de pré-convencional. O pré-convencional é aquele indivíduo, por exemplo, que diz assim: eu vou fazer isso, senão eu vou ser punido. Eu vou fazer isso para ter aquilo. Ele atribui isso geralmente a crianças e adolescentes. Agora, o outro nível é o nível dos adultos. Os adultos já fazem coisas porque há leis. Eu tenho que fazer isso, eu quero atravessar a estrada, tenho que encontrar uma passadeira, eu quero me inscrever, tenho que saber quais são os regulamentos, eu quero estudar, tenho que ver se a minha propina vai chegar ou não vai chegar. E há outro estádio, é nesse onde os professores universitários todos deveriam ficar, o estádio dos princípios. Ou seja, se um professor, há uma greve, o professor deve se perguntar: essa greve é para quê? É para me beneficiar. Mesmo que não me beneficie a mim, mesmo que eu lute para outras pessoas, eu devo aderir a essa greve porque eu estou a lutar por aquilo que é meu, por aquilo que venha a dignificar a pessoa humana. Aliás, é com base nisso que depois ele vai fazendo, vai transformando a própria sociedade, os próprios estudantes. Porque o professor na sala de aulas não tem só a função de instruir os estudantes, ou seja, dar a matéria 1 mais 1 é igual a 2, isso aqui disse isso. Não, também tem a função de educar para a cidadania. Cidadania é dizer assim: eu tenho direitos, este e aquele. Os meus deveres, este e aquele. E tem que haver garantia da parte do Ministério, da parte das Finanças, da parte da Sua Excelência do Sr. Presidente da República, por parte dos órgãos que devem fazer os serviços sobre isso. Então, eu tenho que ter deveres, direitos e garantias. Isso está planeado na Constituição da República de Angola. Dr. Manjolo? De facto, essa questão é bastante fraturante, mas ainda assim, portanto, devo dizer que a nossa visão enquanto professor, diante de tudo o que está a acontecer ao nível do subsistema de ensino superior, varia muito de convicções, não é? De convicções a convicções, ou mesmo de acordo com a nossa liberdade de pensar. Portanto, há professores, modesta parte, que aderiram à greve na totalidade, e há outros professores, por exemplo, não aderiram.
à greve. Há outros professores que aderiram parcialmente à greve. Pronto. Eu não posso entrar no espírito, nem tampouco no âmago desses docentes. Portanto, porque aqui os valores, na perspectiva deles, é aquilo que dizia, se calhar, Immanuel Kant, não é? A relatividade dos valores. Portanto, aqui também há alunos que estão a ser prejudicados por conta da inércia de um governo. Okay? Não é a ministra que vai resolver o problema do ensino superior. Okay? Na medida em que a ministra é auxiliar do Presidente da República na formulação da política governativa no que toca ao ensino. A ministra do Ensino Superior, nesse preciso momento, quem deve ter a decisão de que todos os professores, todos os membros da classe esperam para uma mudança à altura do paradigma, é o próprio Presidente da República. Okay? Nessa conformidade, nós apelamos a Sua Excelência, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, que olhe com uma outra visão madura para o ensino superior. De facto, os problemas estão identificados. Okay? E quando nós falamos de situações que hoje o ensino público vive, não estamos simplesmente a nos referir àqueles problemas que nós já aludimos. Estamos a falar de problemas mais básicos. O professor não tem marcador. A instituição não tem apagador. Os serviços acadêmicos não têm folhas. Os serviços acadêmicos não têm tinteiros. Instituições há que não há água a jorrar nas torneiras. Não há energia elétrica. Então, todos esses fatores nos levam a entender que o Presidente da República deve conjugar a sua vontade política com a vontade financeira de melhorar o ensino superior. E quando falo de melhoria do ensino superior ao nível da nossa realidade, estou a olhar também para outros setores intermédios da nossa economia real. Estou a olhar para outros setores que também vivem quase os mesmos problemas. Porque, em bom rigor, não são simplesmente os professores do ensino superior que se queixam. Os médicos, os enfermeiros também passam pelos mesmos problemas. Ora, aqui chegados, conseguimos perceber desde logo que há muitos problemas que a República de Angola vive nos variados segmentos da atividade pública. Para a prossecução das necessidades primárias e secundárias da coletividade, é importante que a governação tenha uma outra visão, tenha um outro entendimento para que haja alguma melhoria nesse sentido. O que me parece, olhando para o clima atual, é que há um braço de ferro. Uma parte não quer ceder. Portanto, esta parte que deve ceder, e que todos nós a conhecemos, não está a ceder. E nem tão pouco deu garantias de que num curto espaço de tempo vai ceder. Portanto, não há nada neste preciso momento que possa acalentar alguma esperança aos operadores de que o cenário vai mudar repentinamente. Portanto, da minha leitura, há essa inércia que o próprio Ministério de Tutela, claro, quando falo do Ministério de Tutela, o Ministério é auxiliar. O próprio Presidente da República não pondera melhorar, portanto, a breve trecho. Ora, no que toca, por exemplo, à remuneração dos docentes, claro que nós teríamos muitos subsídios, não é? Na teoria, mas que esses subsídios não são tidos nem achados.
nós não recebemos vários subsídios. Okay? E isto, em certa medida, portanto, serviria de estímulo a qualquer docente. Não é, digamos, relativo que todos os docentes querem ver a sua condição salarial a mudar de forma positiva. Okay? O docente tem de ter uma remuneração digna. Uma remuneração que, pelo menos, se adapte a uma remuneração média dos países da Europa. É o mínimo, não é? E porque a referência ao nível de Angola é sempre o dólar, não é? Ou sempre o euro. Então, vamos olhar para o salário mínimo, não é? Que um empregado de limpeza ganha em Portugal e que é superior a um salário de quem está a entrar agora ao nível de ensino superior em Angola. Isto não se pode aceitar. Isto é deplorável. Vamos olhar para as condições que quase todas as instituições de ensino superior hoje têm ao seu dispor para os seus discentes, os seus docentes e funcionários administrativos. São condições deploráveis, são condições lastimáveis. Alguma coisa tem de ser feita. Ao nível de Benguela, a nossa universidade pública, até agora, não tem uma estrutura compacta, não tem uma estrutura sólida. Preocupa-nos a todos, fundamentalmente como docente. As atuais estruturas quase que já não oferecem condições mínimas para determinados estudantes. Quantas vezes fomos obrigados a acompanhar os estudantes aos postos de saúde porque estavam a sentir-se mal na sala de aulas, por faltar climatização. Aquela estrutura metálica que suporta quase todas as instituições, todas as unidades orgânicas ao nível de Benguela, já não se adapta à nossa realidade. E um apelo que também fizemos às instituições de direito. E a esse respeito, sabe-se que há uma outra instituição alternativa, portanto, sediada na Catumbela, que está a ser preparada para esse efeito. Mas gostaríamos, pelo menos, de ter uma instituição pública cá na urbe, não é? Dentro da própria cidade e, sobretudo, para garantir uma melhor mobilidade a todos os estudantes, porque os estudantes não têm as mesmas condições financeiras. Okay? E mesmo que se criem mecanismos no que toca aos transportes, pronto, até lá avervamos se tudo isto vai se encaixar. Mas este é o compromisso que o próprio Ministério deve levar a cabo. No que toca, por exemplo, à performance dos docentes, os docentes devem reivindicar sim os seus direitos, mas também devem trabalhar de forma significativa para merecer. Alguns docentes quase que não leem, em bom rigor, deixaram de ler há muito tempo. E são relatos que nós recebemos de estudantes. Alguns docentes não se preocupam com a produção científica. Claro que o Estado não aposta, não incentiva, não oferece financiamento às investigações, como acontece ao nível de outras realidades. Os professores recebem incentivos até de organizações não governamentais para investigações sólidas. Mas estou a falar do compromisso individual do próprio docente. No futuro, teremos que analisar o perfil do docente. Que tipo de docente o subsistema deve receber, porque, de facto, há muitas críticas nesse sentido. Docentes há também que não conseguem materializar os princípios da moral e da ética e até dentro do contexto de sala de aulas. Então, são todas essas preocupações que se enquadram perfeitamente numa reforma que nós devemos esperar do nosso ensino superior público. De facto, essas situações são sobejamente conhecidas
mas que deve haver, sobretudo, vontade política. Se não houver vontade política da parte do titular do Poder Executivo, vamos continuar a discutir esse problema todos os santos dias e viremos num outro programa a discutir as mesmas situações. Acredito que não teremos solução. A Assembleia Nacional, não tenho muita crença, e porque conheço o regimento da Assembleia Nacional, não tenho muita crença de que a Assembleia Nacional vai influenciar alguma coisa. Não acredito muito. Desde logo porque o partido no poder tem a maioria absoluta. E tendo a maioria absoluta, está em sincronia com as políticas do governo. E o titular do Poder Executivo é o Presidente da República. Então, ao invés de nos voltarmos para a Assembleia Nacional, eu penso que a reivindicação contundente devia ser, portanto, diante do Presidente da República, de modo a que ele tenha uma outra sensibilidade. Não creio muito que a Assembleia Nacional faça alguma coisa. Okay? A prática, a história nos mostra várias outras situações. A Assembleia Nacional não vai fazer nada. Eu estou cético, permitam-me o meu ceticismo. A Assembleia Nacional não vai fazer nada. Mas o Presidente pode, ao nível da nossa realidade e de acordo com a configuração dos poderes que a Constituição da República de Angola revista lhe confere. Queria só acrescentar aqui algum ponto com relação ao que o senhor professor acaba de dizer. Realmente nós há pouco tempo abordamos que a nossa greve não está a ser preocupação apenas para os docentes universitários, para estudantes, para a própria comunidade acadêmica, como também é preocupação do MPLA e da UNI. Agora, a Assembleia Nacional é um órgão de soberania, assim como é o presidente e os tribunais. Bem, se calhar a Assembleia pode não resolver, mas é sempre um passo, é sempre uma tentativa que nós estamos a fazer. E porque também nós remetemos à sua Associação Presidente da República, dia 31 de janeiro, há pouco tempo já havia dito, uma solicitação para a sua intervenção nesse processo. Então acho que nesse andar, e acho que estamos bem encaminhados, se calhar vamos recorrer a outras individualidades, a outros patamares, para que nós realmente tenhamos a solução do problema que se espera. Agora, quem tem que ceder? Quem tem que ceder nessa altura é mais o Ministério do Ensino Superior do que nós. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, a construção de infraestruturas, a construção de um campus universitário, o término, o acabamento de um campus universitário, não se faz em uma semana, em um mês, nem em um ano. Mas que haja prazos, porque essas obras já tinham sido consignadas a empreiteiros. Por que os empreiteiros deixaram isso? O que se fez com relação aos empreiteiros? Foram punidos? Não foram punidos? O que se passou? E o dinheiro com o qual construíram os campos universitários é o dinheiro dos angolanos, não é o dinheiro de qualquer outra pessoa, é o dinheiro dos angolanos. Então, é mérito nosso nós reivindicarmos como o nosso dinheiro está a ser emprego, os nossos impostos, as nossas taxas, etc, etc. Agora, quanto aos subsídios, realmente o colega aí saiu-se bem para dizer que nós precisamos de alguns subsídios e só em termos de esclarecimentos, um funcionário público angolano tem direito a 18 subsídios. São 18 subsídios. Isto está plasmado na lei número 3/2001 de 21 de janeiro. Espero que não me tenha enganado. Tenho essa lei em casa, caso se queira consultar. Então, quais são os subsídios do ensino do professor do docente universitário? O subsídio, por exemplo, de investigação. Esse subsídio foi abolido. O professor tem que se vestir bem. Esse subsídio só agora que foi retomado, porque antes tinha sido abolido. O professor tem que viver numa casa, tem que ter subsídio de renda de casa. Esse subsídio foi abolido. A eles, eu substituo um outro professor, ou seja, há um professor que tem que sair e eu tenho que fazer a cobertura desse professor. Chama-se subsídio de acumulação. Eu, no final, devia receber o dobro do meu salário. Há estudantes que... Eu tenho estudantes. Há estudantes que estão a sair bem na minha cadeira, há outros que não. Eu posso organizar aulas suplementares, isso existe na linguística aplicada e em outros contextos. Eu organizo aulas à parte, vou dando aulas para superar o déficit que os meus estudantes têm
ao mesmo tempo que levar um personal nas minhas aulas normais. Isso existe, mas eu precisaria de substituto para isso. As horas extras, esse documento existe, mas nós já... Então, são N reivindicações com relação a isto. E eu não sei o que se passa, porque essas leis dominam o Ministério de uma peça ou o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, é dominado por essas individualidades, é dominado pelo nosso Ministério. Sabe muito bem que essa lei dos subsídios existe, mas pura e simplesmente, quer dizer, nós é que temos que estar a reclamar. Se nós não reclamarmos, estamos a ver que bem aquilo que nos é direito vai para outras, vai ser canalizado para outras vias, outros bolsos, e nós não podemos admitir isso. Peço a lembrar, Carmen, os ouvintes. Caro ouvinte, é importante também a sua opinião. Pode comentar na live que está a ser transmitida na página do Facebook da Omunda, tal como também pode ligar para nós através dos contatos 926 23 19 19 ou ainda 996 19 19 19. Estivemos a ouvir o professor Graça a destacar um conjunto de problemas e o professor Silvano também estava aqui a destacar. Nós queremos saber quais são os pontos mais urgentes do caderno reivindicativo que o Sindicato de Professores do Ensino Superior acha que devem ser solucionados. Bem, de acordo a este memorando, há N problemas. Se nós tivéssemos que elencar todos os problemas, não terminaríamos hoje. Professor Silvano, vamos só aproveitar a atender o nosso primeiro ouvinte, que já vai continuar. Alô, ouvinte, muito bom dia. Ouvinte, bom dia. Perdemos o sinal do nosso ouvinte. Pode continuar, professor Silvano. Okay, alguns pontos urgentes. Agora sim temos o ouvinte. Bom dia. Sim, alô, bom dia. Sr. Manuel ligou para o programa Corrupção e Crime. Qual é o seu contributo? Estamos a falar hoje sobre o impacto da greve dos docentes do ensino superior público. Qual é a sua opinião? A greve é o direito, né? Quando alguma coisa não vai, não tem resolve, então os trabalhadores têm direito a recorrer à greve como uma medida de meio de pressão. Mas o que eu posso começar a dizer? Que quando os nossos acadêmicos vão sempre andar ao reboque dos políticos, quer dizer, os políticos ficam por cima dos acadêmicos, vai ser difícil a gente avançar. Porque estamos a caminhada na senda do colonialismo, do neocolonialismo. Houver mais iluminados é um bocado difícil, porque os tomadores de decisões, eles são políticos, então não deixam presos os acadêmicos. Então os acadêmicos são subordinados. E por isso, por exemplo, vamos ter um ponto aí de excelência dos poderes executivos de uma presidência. Ele só tem auxiliares. Auxiliares não tem como enfrentar, porque a última palavra é do titular, que é difícil. Então, vamos ter também no caso dos deputados. Eles saem por lista. Aí nas outras latitudes, os deputados vão fazendo campanha em solidário para convencer o eleitorado. Mas nós aqui é por lista. Então, quando você está lá, eu estou acompanhado o barco amarelo. É um bocado difícil. Mas o que eu posso acrescentar é nossos acadêmicos não pode deixar de evocar, porque temos doutor aqui, mais doutor que temos, mas o projeto final não temos. Todos estão com medo, não falam, ou se calam, são especiais, conforme disse aí, disse uma vez. É um bocado difícil. Vamos, por exemplo, aí, os professores estão reivindicando, mas alguém está dizendo não. Não pode. Os outros professores também vão beneficiar, mas eles não querem aderir. Mas no final, o resultado final, eles também vão ter benefício. É um bocado difícil. Temos aí pessoas que são formados, são doutores, mas não conseguem exprimir no campo da educação, receber na faculdade, e tem que pôr em prática. Mas não estão defendendo a prática. É um bocado difícil. Tivemos um caso aqui no ouvido, considerar uma unidade econômica, um mercado, onde as pessoas trabalham, são empregados no mercado, ele faz trabalho no mercado. Vocês encerram aquilo
Obrigado nós pelo seu contributo. Temos mais um ouvinte em linha. Alô, muito bom dia. Alô, ouvinte, bom dia. Bom dia. Quem está do outro lado? Fala com o Fernando. Senhor Fernando. Senhor Fernando Honório, qual é a sua opinião? A minha opinião, eu acho que o executivo está faltando um bom senso da parte do executivo, porque quando os taxistas cumprem uma forte expansão para a sociedade, são diferentes solucionar o problema dele com a facilidade. Agora, na parte docente, no ramo da faculdade, está sendo difícil, prejudica muito a sociedade, muito povo, estão perdendo aula, é uma coisa muito caricata, que era necessário que o executivo relaxe nessa parte e solucionasse o problema o mais rápido possível. Essa é a minha opinião. Obrigado, senhor Fernando Honório, pelo seu contributo. Mais um ouvinte em linha. Alô, bom dia. Com quem estamos a falar? Alô, bom dia. Senhor Joaquim, qual é a sua opinião? Obrigado pelo seu contributo, Sr. Joaquim. Vai continuar o professor Silvano. Ok, muito obrigado. Ok, nós temos aqui vários pontos e o primeiro ponto que nós temos aqui são as eleições nas instituições de ensino superior. Para alguém se habilitar a ser... Este é um dos pontos. Esse é o primeiro ponto. Para alguém se habilitar a ser decano, vice-decano, magnífico reitor, tem que passar por um processo que se chama eleições, para depois legitimar a sua posição com relação à comunidade onde vai trabalhar. Isso se não acontece, o que depois, qual é o cenário que nos deparamos depois? É que a falta de respeito por parte de algumas individualidades, há corrupção, há tráfico de influências, e nós temos exemplos práticos disso. Há um magnífico reitor aqui mesmo na nossa praça, que dirigiu-se para uma senhora e disse que eu não vou com a tua cara. Isso está escrito, está no jornal. Essa é a nossa colega. Essa senhora foi transferida da reitoria para o Liceu de Benguela e a outra que foi transferida para uma dessas faculdades. Mas um homem deve se dirigir a uma mulher e dizer que ele não vai com a cara da senhora? É assédio sexual? Vamos interpretar isso como o quê? Quer dizer, mas e essa individualidade fez isso porque foi nomeado, não foi eleito. Porque uma pessoa, alguém que é eleito, sabe que se me comportar mal, aliás, essa pessoa também acho que não tem deontologia nem ética profissional e devia ser retirada do seio dos docentes universitários. Quer dizer, eu como docente universitário sou pessoa e devo mostrar a minha pequenez, a minha humildade. Eu não sei tudo, eu posso ser docente universitário com cheio. Mesmo que fossem sem doutoramento, não é nada com relação ao que nós devemos dominar. O mundo é vasto, nós não seremos omniscientes. Então, é por causa desta e de outras situações. As últimas eleições ocorreram em 2004. De 2004 para cá, são quantos anos? Estamos há 18 anos, daqui a pouco são 20 anos, sem eleições. Noutras universidades e noutros patamares, o que acontece? Tem que haver eleições. Para nós sabermos qual é o seu programa, o que vai fazer com relação à instituição, o que vai fazer com relação aos trabalhadores, o que vai fazer. Quer dizer, tem que haver um programa. Agora, tem que haver uma disputa. Se calhar o meu programa tem um ponto que não está muito bem espelhado, esclarecido com relação a uma determinada matéria, mas o colega que é meu opositor, o outro que é da lista B, da lista C, tem um ponto que está muito melhor esclarecido e vamos nos juntar depois. Eu sou decano, ele vai ser vice-decano e socialmente vamos trabalhar para desenvolver o país. Agora, sem isso, nós nem conseguimos avaliar, vamos avaliar com relação ao quê? Nós não temos como avaliar essas individualidades. O outro ponto é a remuneração condigna dos docentes do ensino superior. O que nós notamos aqui é que há uma marginalização, ou seja,
Os docentes universitários de Angola são pagos de acordo a alguns critérios, regras, só daqui de Angola. Ao passo que na África, Austrália, em África e na Europa, há um denominador comum em que o docente universitário no mínimo tem que ganhar, por exemplo, 2 mil ou 3 mil dólares e no máximo tem que ganhar 6, 7, 8, 9, 10 e o melhor país nesse caso é a Suíça, que paga muito bem do que qualquer outro país. Agora, mas também nós estamos aqui a reivindicar o próprio Estatuto Remuneratório Especial. O Estatuto Remuneratório Especial o salário do docente universitário deve ser visto como docente universitário, não é porque é da Angola, não. É Moçambique, África do Sul, Egito, Reino Unido, Harvard, quer dizer, tem que haver um denominador mínimo e um denominador máximo com base no qual sejam pagos os salários do... Não é porque ele é de Angola, deve ser pago assim. Se fosse de Moçambique, não. Ora, o que nós estamos a reivindicar é que tem que haver um patamar mínimo, um patamar máximo do pagamento dos docentes universitários, seja ele em que país estiver. Agora, depois a outra questão é aquela que nós estamos há pouco tempo a rebater, o doutor também aqui rebateu, da reposição dos subsídios que foram retirados. O outro é o provimento administrativo excepcional na carreira docente. Esse provimento aconteceu em 2018 e até aqui ainda temos pessoas que estão à espera de serem enquadrados, de serem recategorizados ou categorizados de acordo ao seu ponto. Pagamento da dívida pública. A Sua Excelência, a Senhora Ministra das Finanças, prometeu em 2019 de que a dívida pública que não excedesse os 3 mil milhões podia ser paga. Então, o Ministério do Ensino Superior, como tem uma dívida de 2 mil milhões por ali, então essa dívida o Ministério comprometeu-se em pagar. Mas há trabalhadores que já receberam essa dívida, há trabalhadores que ainda não. Pronto. É uma reivindicação por parte do sindicato, de todos aqueles colegas que ainda não foram contemplados. A outra é a melhoria das infraestruturas. Nós temos aqui infraestruturas que, num bom termo da verdade, não são dignas do ensino superior, nem deviam ser dignas de uma escola qualquer. A escola tem que ter outras condições, não é que o quadro, as carteiras, uma secretária para professores, isso chama-se escola. Não. As escolas modernas, como essa, que fazia há pouco tempo referência ao colega aqui do painel, a escola moderna agora tem que ter o quê? Tem que ter um quadro marcador, tem que ter um quadro interativo, tem que ter uma tela, eu tenho que ter aí o data show pendurado no teto, tem que haver um computador. Esses equipamentos, eu não posso sair da minha casa com os equipamentos do computador daqui, coluna da colar, a projetora. Quer dizer, parece que estou a viajar, ou parece que sou alpinista, ou sou paraquedista. Não pode. Essas condições devem ser encontradas. Eu, quando muito, podia levar uma pen drive, chego, eu faço a introdução no porto do computador e começo a trabalhar. Não, mas o professor que quiser dar aulas com vídeos, com som, tem que trazer as colunas de casa, tem que trazer o data show de casa, a projetora de casa, todo esse material tem que ser computador de casa. Não pode. Essas são condições de trabalho. E eu não vou a uma loja, seja lá qual for, olha, quero comprar um data show que custa 400 mil dólares a 400 mil coisas, aliás, para dar aula. Não, quem tem que garantir isto? É o Ministério do Ensino Superior, é o decanato, são aqueles que trabalham nessas condições. E então, com relação às infraestruturas, realmente nós estamos muito mal. O sexto ponto é com relação ao seguro de saúde. Achamos nós também que a saúde dos docentes universitários deve estar assegurada, mas o Ministério garantiu-nos de que há um protocolo que está a ser estudado com o Banco Atlântico, passa a publicidade e os professores poderiam até certo ponto recorrer a isto. A outra é a formação contínua dos docentes. O docente universitário deve estar continuamente a se formar. Aliás, os docentes universitários deviam ser obrigados a saber o inglês e o francês, pelo menos. Professor, já vamos continuar, desculpa-me interromper, vamos continuar. Só para dar também um espaço aqui ao nosso colega, o Jacob Chivela, está muito tempo calado. Mas o professor vai continuar com os pontos, porque os ouvintes precisam entender mais ou menos o que é que está a acontecer com esta greve. Jacob, a greve já vai a caminho de quase um mês, não é? E pensamos nós que também está a ser muito prejudicado. E como é que está, nesta situação, o seu estado psicoemocional? E qual é o seu maior medo? O nosso maior medo, enquanto estudantes, é perder o ano acadêmico. Esse é o nosso maior medo, porque já estamos há sensivelmente um mês e mais algumas semanas sem aulas. E
e alguns serviços também que ficaram paralisados, sobretudo os colegas dos últimos anos, a entrada das monografias, os trabalhos de fim de curso. Toda essa conjuntura fez com que esses serviços ficassem parados e há estudantes desses últimos anos que veem cada vez mais o seu sonho adiado. E os que estão nos anos intermédios também a preocupação é essa de perder o ano acadêmico e depois de vir a repetir um ano e ter que perder tempo. É nesse sentido que nós, muito sinceramente, também apelamos a um diálogo urgente para que essa questão seja ultrapassada e voltemos a estudar. Além disto, ainda, nós também devemos referir que o nosso estado emocional alterou significativamente, porque essas suspensões, essas restrições da pandemia, depois com essa paralisação da greve, o nosso desempenho não será o mesmo, e era bom que os professores também tivessem atenção a este pormenor, essas paragens contínuas, as motivações não são as mesmas, depois um conjunto de problemas que isto evidencia. Eu vou ainda também fazer um comentário à volta dos pontos constantes deste caderno reivindicativo. É uma verdade que nenhum ministério é mais importante que o outro. Todos os ministérios devem ser tratados tendo em conta os fins que visam alcançar. As tabelas remuneratórias, para além de serem traçadas de acordo com as especificidades dos departamentos ministeriais, também têm em conta as realidades econômicas. Eu acho que as tabelas, os salários que os nossos professores estão a exigir são o mínimo. Muito sinceramente, acho que são o mínimo. Nós temos outro, embora aqui não se possa fazer uma comparação entre o Ministério do Ensino Superior, o Ministério da Defesa e o Ministro das Finanças, por exemplo, mas eu acho que o Ministério do Ensino Superior tem enormes dificuldades. Nossos professores têm remunerações muito magras e deviam ser repensadas. Agora, um outro dado do qual não devemos ressaltar é muitas das vezes pensarmos que o facto de os professores do Ministério do Ensino Superior terem esses salários míseros denota talvez não diria falta de prioridade, mas desleixo. Ou seja, isso pode trazer o risco de outros departamentos ministeriais virem também a lançar a greve. Se o Estado passar apenas a resolver os problemas de departamentos ministeriais quando estas convocarem uma greve, isso vai fazer com que todos os outros ministérios também convoquem greve para terem os seus problemas resolvidos. Então, eu penso que o Estado deve estar um pouco mais atento na gestão dessas incongruências. A par disto, nós também, enquanto estudantes, gostaríamos que o sindicato nos apresentasse garantias de que quando essas condições forem melhoradas, quando o Ministério do Ensino Superior atender a esse caderno reivindicativo, efetivar o memorando de entendimento, haja alguma melhoria da parte do Ministério do Ensino Superior. Ou seja, qual é a garantia que nós temos de que o aumento salarial e o financiamento da investigação científica vai de facto fazer com que os professores investiguem? Okay. Nós também precisamos desses dados. Porque quem deve dar esses dados? Eu talvez diria o sindicato deveria dar alguma garantia nesse sentido. Okay. Ou pelo menos, depois de atendido o memorando de entendimento, o sindicato deveria criar um conjunto de condições para fiscalizar o desempenho dos professores. Porque também nós temos, como acabou bem de dizer o coordenador, os subsídios de investigação científica foram abolidos. Houve algum tempo que havia fundo para a investigação científica, subsídios para a investigação científica, mas depois se aboliu. Mas a pergunta que deve ser colocada é, quando houve esse financiamento para a investigação científica, os nossos professores produziam, os nossos professores escreviam? Esse dado também é importante. Como atualmente nós temos professores que, mesmo com salários míseros, ainda lançam o seu desafio de escrever artigos científicos, revistas, e isso de facto nós louvamos enquanto estudantes. Mas temos outros professores que estão cada vez mais a alegar a falta de financiamento para não escrever. Acho que também devemos ser repensados. Então, qual é a garantia que vamos ter de que esses professores que nunca escrevem porque não têm dinheiro, vão escrever quando tiverem dinheiro?
Então o Jacob concorda com a indiferença, como estudante nesse caso, concorda com a indiferença dos professores, esse afastamento da greve? Pronto, o professor Manjola disse muito bem, é assazmente difícil ter que divagar no entendimento de quem se escusou de participar da greve. Okay. Mas um dado é importante, a greve é um meio de manifestação do descontentamento das condições laborais. Agora, se um adere, outro não, nós valoramos cada um a sua posição, desde que haja razões para o efeito. Mas para agora, si, o que nós reprovamos são aqueles professores que não aderiram à greve, provavelmente por uma subordinação política, provavelmente por medo de uma represália. Esses professores, penso que não sei mas para si como estudante é um ganho, por exemplo, de um professor que não participa na greve, se calhar é mais um dia que vais ter uma matéria, se calhar? Não me parece que seja de facto um ganho. Okay. Talvez o que tem de ganho é o que tem também de prejuízo. Muito bem. Vamos continuar vamos aproveitar ler os comentários. Foram aqui, feitos na página. Temos o José de Jesus Sapalo, que diz que está ligado ao programa Corrupção e Crime. O Eliseu Chivinda, que comentou: o silêncio do presidente João Lourenço quanto à greve dos professores é um sinal claro de quem não respeita o ensino ou a academia. E o ditador que não quer ser derrubado, derruba a educação. O Wilson Capita, que comentou: saudações fraternais, vosso auditório da Omunga, extensivo aos dignos convidados. O tema é de capital importância, é pena que os órgãos de direito não mostram vontade em debelar esta situação e isso vai prejudicar os estudantes. Será que o calendário será ajustado? Antunes Cachama comentou que está a acompanhar o programa. Pode baixar de novo. E os outros comentários também dizem que estão a acompanhar o programa. Penso que o professor Silvano pode continuar sobre... Eu não sei, mas já falou aqui sobre a dívida pública para cerca de 3 mil funcionários, não é? Do ensino superior e dentre os docentes administrativos, que até 2018 estava avaliada em mais de 2,3 bilhões de kwanzas. E os nossos ouvintes, e pensamos nós também que os estudantes querem, claro, perceber mais ou menos que dívidas são estas e como é que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação contraiu, ou seja, através de quê, mais ou menos? Obrigado. A dívida é com relação a esses subsídios que não foram pagos e porque a atividade docente universitária também tem a ver com a orientação dos trabalhos de fim de curso dos estudantes. Há deslocações que ele tem que fazer quando ele vai fazer um trabalho de campo, de investigação, de arqueologia. Pronto. São estes e outros subsídios que os professores estão a reclamar, mas também são justos, porque senão o Ministério das Finanças não teria pago. Então, foram pagos os subsídios para alguns, mas não foram pagos para os outros. Então, esses outros que ficaram, também o sindicato não pode, nem que for o único trabalhador que não tenha recebido o seu subsídio, nós vamos fazer fim-capé para que esse trabalhador venha a receber os seus subsídios. Continuando, aqui estamos a falar do ponto, chegamos até o ponto 6, o sexto ponto, portanto, o ponto 7º é a formação contínua do docente. Nós dizíamos há pouco tempo que o docente tem que estar continuamente em formação, tem que estar continuamente a investigar. O que acontece é que nem todos os professores têm, por exemplo, a internet na sua casa. Há professores que para acessar a internet têm que ir ao serviço, mas os serviços sábados à noite, domingos não trabalham, então o professor tem que vir segunda-feira, terça-feira da semana seguinte e é um constrangimento. Há professores que têm internet na sua casa porque a TV Cabo facilitou esse trabalho, estendeu o fio até a sua rua, se calhar você não tem, mas mesmo assim esse professor devia ter o subsídio de internet, de navegação, chame o nome que quiser chamar, para que o professor realmente não tenha não venha com desculpa de que não conseguiu investigar a matéria X ou a matéria Y, porque há um sistema que se utiliza muito, há um termo que a linguística aplicada utiliza muito, sobretudo em inglês. Ele diz assim, book flood. Book flood é quê? Book flood é um sistema que se podia utilizar até com os estudantes universitários,
é uma forma de ou seja, vamos lá ver. Se eu, por exemplo, tiver que falar de frutas, trago vários autores que abordam as frutas, entrego às crianças, aos estudantes, e eles vão investigando, vão comentando. Se um, por exemplo, vamos supor que abordou os nomes das frutas, o outro, as substâncias, as vitaminas das frutas, o outro, quando é que se deve utilizar, quando é que não se deve utilizar, o outro, as várias prevenções, o outro, quer dizer, se nós fizéssemos esse book flood, book é livro, flood significa inundação, geralmente é um termo que se utiliza muito na geografia quando há inundações, mas nesse contexto de book flood é eu trazer um tema abordado por vários autores, e eu deixo que nós, por exemplo, não conseguimos fazer isto porque nós não temos material e nem temos bibliotecas para isso. Agora, a última fase o último ponto que nós temos aqui, e não é menos importante, é o Fundo de Investigação Científica. Bem, aqui se calhar não deu muito... se calhar esse ponto até certo ponto já está ultrapassado, porque o Ministério tem um fundecito, e esse fundecito pode ter acesso a ele, qualquer docente que tiver um projeto bem elaborado, que passe, e a União Europeia, em 2019, pelo menos segundo a nossa ministra, havia subsidiado com 13 milhões de dólares para aqueles projetos bem concebidos, e há professores que tiveram acesso a este subsídio. Agora, queria só fazer aqui alguma intervenção com relação ao que o estudante acabava de dizer. Os professores devem ter em conta que realmente os estudantes precisam... Olha, nós temos em conta isso, nós também temos filhos a estudar nas universidades, mas vamos nos sacrificar agora para termos melhores condições. Amanhã vamos continuar a nos arrastarmos assim, parece que estamos feridos, andamos só com uma perna. Não pode. Nós somos independentes porque nós temos o nosso presidente, nossos governadores, não são governadores que vêm do Brasil, de outros países, não, são nossos. Então, eles devem pensar conosco, devem viver conosco, devem sentir conosco. Isso é que nós queremos. Agora, não é que os professores não senão, os professores sentimos. Senão, imagina de 2012 até aqui, quantos anos já se vão? São muitos anos, mas é tal coisa, nós temos que reivindicar mesmo. Agora, os ministérios realmente não são iguais. Mas aqui queria fazer só algum apontamento. Vamos recorrer a Maslow. Maslow é um indivíduo que estudou muito e trabalhou muito com as necessidades. Segundo ele, as necessidades têm vários níveis. O primeiro nível é satisfazer as necessidades biológicas. Nós temos muitos professores que não saem da necessidade biológica. O professor está preocupado com o carvão, está preocupado com o arroz. Não, isso aqui não deve... Um docente industrial tem que estar no nível 5, que é o nível que ele consegue. Nós ainda estamos aqui preocupados com o arroz, se houve água, se houve luz. Quer dizer, essas necessidades básicas têm que ser ultrapassadas, senão o professor fica distraído. O professor vai ainda meter o combustível no gerador, a água não passa, ainda tem que ir ao vizinho, ou tem que ir ao cavalo, no nosso caso. Quer dizer, esse tipo de problema não pode existir. Agora, quanto a isso ainda, segundo bem, agora não é mais longo, mas um jornalista perguntava a Angela Merkel por que o ensino superior da Alemanha, os docentes do ensino superior da Alemanha ganhavam o dinheiro que ganhavam e os tribunais ou os juízes não. E ela respondeu pura e simplesmente de que o ensino superior faz um trabalho que nenhum outro ministério consegue fazer. Bem, eu vou só dar aqui um exemplo. Nós temos muito paludismo cá em Angola. Por que o paludismo não se termina em uma semana, 2 semanas, um mês? São anos e anos a morrer em crianças, a morrer em jovens, e muita gente a morrer. Por quê? Porque não há investigação. Noutros países, o que acontece? Onde o ensino superior funciona de verdade. Alguém morreu de paludismo. Essa pessoa tem que ser a única a morrer de paludismo. Não pode haver mais a segunda pessoa, a terceira pessoa a morrer de paludismo. Tem que haver uma investigação, tem que se compor já um corpo. Investigam-se isto. Onde é que o senhor mora? Há que isolar, há que fazer uma quarentena, há que isolar. Quer dizer, é assim que se trabalha. Agora, não é morreu um, hoje morreram 20, depois morreram 30, anos e anos a morrer gente. Não é assim. O ensino superior tem que intervir, mas o ensino superior para intervir tem que ter material. E essa, por exemplo, é uma questão ligada à saúde. Numa das intervenções dos grevistas, dos doutores, dos médicos que
reclamavam sobre alguma situação aí da saúde. Houve um deles que disse que às vezes eles sentem pena de verem um paciente a morrer porque não tem condições para salvar o doente. Quer dizer, a vontade tem, o conhecimento tem, mas falta este aparelho, falta, sei lá, aquelas facas que eles utilizam, não sei como é que chama. Quer dizer, o doente não pode morrer porque falta uma faca que custa 100 kwanzas, uma lâmina. Não pode. Queria só... Está à vontade. Ora bem, estava aqui atento aos pontos constantes do caderno reivindicativo, mas também é ponto assente no que toca à eleição dos titulares dos órgãos singulares de gestão das unidades orgânicas que compõem as várias instituições de ensino superior em Angola. Aos poucos vai conhecer uma outra dinâmica, na medida em que a ministra exarou um despacho, despacho número 9, de 26 de janeiro. Esse despacho cria fundamentalmente as comissões de gestão para um período eleitoral. Grande parte dos titulares foram exonerados, okay, por força deste despacho da senhora ministra. Por outra, também a título de informação, já se aprovou o quadro normativo que vai sustentar as eleições ao nível das instituições de ensino superior. E aqui, ao nível de Benguela, só para elucidar aqueles que nos ouvem, foi aprovado também o regulamento eleitoral. O regulamento eleitoral da UKB foi aprovado na sequência do Decreto Executivo 64, 22 de 27 de janeiro. Portanto, neste Decreto Executivo temos todos os passos que devem ser levados em consideração para a eleição do magnífico reitor, para a eleição do Conselho Geral, para a eleição da Assembleia Geral, para a eleição dos órgãos ao nível das unidades orgânicas, nomeadamente dos decanos, não é, dos diretores ao nível dos institutos, dos vice-decanos para as distintas áreas e portanto, diretores. Então, só falta concretização. E também importa aqui ter presente que este normativo estabelece um horizonte de 60 dias. Quer dizer que não passarão mais de 60 dias, as unidades orgânicas terão obrigatoriamente de realizar pleitos eleitorais. Portanto, vamos ver até lá se de facto isto vai se concretizar. Estamos expectantes porque vamos ter claramente um outro quadro ao nível do ensino e vai demandar uma maior responsabilidade para aqueles que terão a função de gerir as instituições de ensino. Provavelmente a performance será melhor ou não, vai depender muito das circunstâncias, mas é para dizer que no que toca à eleição dos órgãos singulares e colegiais das instituições, todas as unidades orgânicas da República de Angola, todas as instituições nesse preciso momento já têm diplomas normativos para garantir então esta fase de transição. Ao nível de Benguela, o magnífico reitor foi nessa altura, mantém-se por orientação deste despacho. Ao nível dos vice-reitores, só apenas um que mantém, portanto, o vice-reitor para a área científica e pós-graduação. Os demais, portanto, foram exonerados. Ao nível das unidades orgânicas, os decanos, os vice-decanos continuam, mas, portanto, na comissão de gestão, dentro de poucos dias, será o empossamento das novas da nova comissão de gestão para esse efeito. Portanto, isto aqui, enquanto professor, talvez é animador, não é? Mas que todos os outros pontos do caderno reivindicativo, com algum diálogo e com alguma convergência necessária que
que deve existir entre as partes, claro que deve-se satisfazer e fundamentalmente porque há muitas implicações negativas para os estudantes, não é? E repito novamente essa expressão que não gosto muito de utilizar. Os estudantes estão a ser mutilados. Portanto, qual é a razão? Porque não estão a ter aulas. Okay? E não estão a ter aulas, alguns deles nem sequer ficam nas bibliotecas, portanto, ao menos deviam ficar nas bibliotecas, também isso não ficam. E claro, para alguns estudantes, quando não há aula é motivo de alegria, não é? A nível da nossa realidade. Claro, que devia-se mudar também a mentalidade de muitos esses atores nesse sentido. Claro que não havendo aulas, os estudantes devem continuar a investigar, devem continuar em casa, portanto, ao invés de ficarem nos WhatsApps, nos Facebook, devem perfeitamente aceder ao Google, porque tem internet para muita coisa. Exatamente. Claro que este processo depende sempre de vontade política. Não havendo vontade política, não teremos nada para mudar. Bem, são 9h52 no relógio da Rádio Eclésia de Benguela. Este é o programa Corrupção e Crime. Claro, temos poucos minutos. Carmen Mateia vai fazer a leitura então dos comentários dos internautas. Temos o Calvin Bernardo, que diz: bom dia, como queremos estar no ranking das melhores universidades de África se até condições mínimas não temos? As investigações são feitas nas universidades, como exemplo, algumas vacinas são desenvolvidas nas universidades. É preciso ter coração para resolver os problemas. Ou por que os filhos e familiares não estudam aqui em Angola? Lamentavelmente não temos pessoas de outras nacionalidades a estudarem aqui em Angola. Caros dirigentes, pensar com a cabeça e agir com o coração. José Canjundo diz: parabéns ao Munga, em especial à Rádio Eclésia pela abertura. Dizer que estamos a ser bem representados e muito bem abordados está a ser o tema. Será que em Angola temos mesmo ministra do Ensino Superior? Podemos pegar nessa deixa para os nossos convidados fazerem também as suas conclusões. Vamos começar pelo professor Silvano Ngumbe. E vamos aproveitar mesmo já o professor Silvano Ngumbe para responder esta última questão. Se o governo entender não acatar as reivindicações, que caminho o sindicato seguirá? Bem, espero que esteja a dizer governo, a nossa ministra e não governo até o próprio presidente, porque isso seria muito mau. Aliás, foi o próprio Presidente da República, numa das suas abordagens, que disse que o ensino geral e o ensino superior cá em Angola estava muito mal. Então, se está mal, é uma questão de se começar a investir, de se começar a fazer reformas e passarmos para outro patamar, para que também sejamos reconhecidos. Afinal, estamos a caminho de 50 anos de independência, também temos que ter também um know-how, estruturas bem concebidas, etc, etc. A outra pergunta, se faz favor? Será que temos mesmo o ministro do Ensino Superior? Bem, será que temos a ministra do Ensino Superior? A ministra que eu conheço realmente não é esta que está a nos dirigir ultimamente. Eu sei que a doutora Sambo é uma pessoa muito aguerrida. Pessoalmente, eu sei que ela é muito aguerrida. Já várias vezes na Rádio Morena nós fizemos aí algumas intervenções e ela sempre apresentou a sua posição. Quando nós apresentamos o caderno reivindicativo em 2018, ela até acrescentou que se ela estivesse no sindicato, havia de acrescentar os laboratórios, isto e aquilo. Quer dizer, nós concebemos isso como professores ligados às ciências sociais, mas ela ligada à biologia, à medicina, havia de conceber também os laboratórios de biologia, de física, de química. Quer dizer, agora, eu fico a me perguntar se esta mesmo é aquela ministra que começou o mandato, que em 2018 falou para nós em laboratórios. Quer dizer, fico um pouco perdido, porque a nossa ministra, para além de que ela é ministra, aliás, nós é que emprestamos, o ensino superior emprestou a ministra ao ministério, a sua excelência, ao presidente. Ela é docente universitária, então ela pensa como docente universitária. Agora, se fica um pouco perdida, realmente, ou se demite, ou... Aliás, eu queria só dar um exemplo da primeira ministra da Suécia. O ano passado, em novembro ou dezembro, ela apresentou o Orçamento Geral do Estado ao Parlamento.
O Parlamento chumbou o orçamento do Estado dessa primeira-ministra e ela também largou o cargo. Uma questão também de nós termos a nossa reputação, a nossa idoneidade também respeitada. Eu quero atingir um determinado patamar. Acho que os caminhos são este e aquele. Houve um estudo prévio, conclusões abonatórias. Alguém vai dizer, não, você não pode fazer isso. Não, então deixo, tem que preservar a minha imagem, a minha reputação. Ok. Carmen? Vamos ouvir também as conclusões do Jacob Chivela. Nós estudantes, na verdade, a título de conclusão, nós continuamos a lançar o apelo de que se parta para um diálogo urgente, porque a situação está assazmente difícil para nós estudantes. É verdade que o Ministério do Ensino Superior faz um trabalho que ninguém pode fazer, tal conforme disse o nosso coordenador, mas todos os ministérios fazem aquilo que nenhum outro ministério pode fazer. Então, cada ministério é importante, tendo em conta os fins que visa alcançar. Para nós, estudantes, até a título também de sugestão na contraproposta, provavelmente, do Ministério do Ensino Superior, nós achamos que também deveria ser repensada a problemática do duplo vínculo. Se os nossos professores alegam que uma das razões de aplicar em várias universidades são os míseros salários, então, atendido o caderno reivindicativo, que é o aumento dos salários dos nossos professores, era bom que também se desse um freio nesse matrimônio poligâmico que muitos dos nossos docentes assinaram com as universidades. Estão numa universidade, estão noutra, estão naquela. Depois isso dificulta responder aos desafios de uma determinada universidade. Nós vemos professores que, para corrigir prova, têm que contar com o apoio de outras pessoas, tais provas até chegam a corrigi-las sob pressão, porque tem que atender outra universidade. Isso, para além de dificultar o próprio processo de ensino universitário, corta também do lado a possibilidade de outros poderem ser professores das universidades. Nós temos professores que dão aulas em 3, 4 universidades, mas há outros que têm perfil para dar aula no ensino universitário, não o fazem, provavelmente porque já há outros que estão lá. Então, eu acho que na contraproposta também essa questão deveria ser repensada. Pode até não se extinguir o duplo vínculo, mas haver uma limitação ou garantir mecanismos que cheguem, que levem os professores a serem rigorosamente avaliados. Né? Não, provavelmente podem desleixar as universidades públicas, serem mais privadas por causa do dinheiro, mas se houver uma limitação ou houver mecanismos de avaliação do desempenho do professor, eu penso que essas questões podem naturalmente ficar um pouco ultrapassadas. Então, para nós estudantes, o que queremos de facto não é que se apenas melhorem as condições dos professores, nem que o Ministério do Ensino Superior se mantenha renitente e pronto, não aceite, não abra mão às negociações. O que nós queremos é que qualquer greve que se quiser fazer, que tenha em vista a reforma do ensino universitário em si. Porque há um conjunto de condições que também devem ser concedidas a nós como estudantes. Não é só o professor que devem ser garantidas algumas condições. Nós estudantes também precisamos. Temos que ter internet, temos que ter bibliotecas bem equipadas, temos que ter laboratórios. Enfim, é um conjunto de condições que devem ser criadas para que haja o sucesso do ensino, do processo de ensino-aprendizagem. Então, não é só o professor, nós também, estudantes, solicitamos. O outro dado, vais ser mesmo rápido, já não temos mais tempo. O outro dado que talvez devia ter sido em conta é a questão da categoria. Temos duas categorias, de acordo com o decreto presidencial, creio eu ser número 191/18 de 8 de agosto, o Estatuto da Carreira Docente Universitária. No seu artigo 12 e 13, fala da categoria das funções do professor assistente e do professor assistente estagiário. E o número 3 obriga as unidades orgânicas, para os assistentes e assistentes estagiários, o número 3 obriga as unidades orgânicas de delegarem ou de indicarem um docente na categoria de professor ou catedrático associado ou auxiliar para acompanhar e coordenar os trabalhos do assistente e do assistente estagiário. Ou seja, nós temos professores que são, com todo o respeito, apenas licenciados, mas que dão aulas a tempo integral, até que seria normal, mas deveria ser mediante uma orientação do professor associado ou de um professor catedrático. Nós temos professores que são apenas licenciados, dão aula, ficam na sala, são eles que elaboram as provas, são eles que as corrigem, são eles que fazem a planificação. Isso também, o Estatuto Docente, creio que
terá algum tratamento um pouco específico que deverá ser tido em conta. Em gesto de conclusão, nós estudantes estamos agastados com a situação, por isso exigimos que haja um diálogo aberto e não se olhem para os egos, nem dos professores, nem tampouco do Ministério do Ensino Superior, mas se olhem sobretudo para o nosso futuro, que está cada vez mais a ser demolido. Ok. Professor Graça, de forma muito sucinta. Ora bem, a greve é um direito constitucionalmente consagrado e é sempre uma mais-valia quando os atores diretamente ligados ao processo de ensino neste subsistema entendem reivindicar os seus direitos. Deve haver essa reivindicação, mas claramente nós aqui apelamos também a alguma sensibilidade a quem de direito para que ultrapasse de uma vez por todas essas condições precárias que atualmente o Ministério do Ensino Superior vive a todos os níveis, porque isto dificulta, em certa medida, a própria qualidade que se deseja ao nível do nosso ensino. De resto, estaremos sempre expectantes. Eu, enquanto professor, farei sempre aquilo que está ao meu nível e à minha disposição para ajudar os estudantes, mesmo com ausência de vontade política. Muito obrigado. Caro ouvinte da Rádio Eclésia 99.7, queremos agradecer a sua companhia e dizer que estaremos juntos daqui a 15 dias para mais um debate aberto. O Corrupção e Crime tem a realização da organização não-governamental Omunga e o apoio da Miséria. Trabalharam para si hoje Gabriel Romeu na coordenação, Antônio Mateus na técnica, João Malavindela na supervisão, com a exibição na página do Facebook da Omunga, feita por Paulo Baião e Maravilha de Almeida. Apresentou este programa Donaldo Souza e Carmen Mateia. Bom dia e boa quinta-feira. Eu acho que esse é requisito até para Vamos aí a mensagem.